Deus na frente, 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 Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente! Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente! Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos corrompidos, nos levantamos para profetizar, preparados com armas espirituais, vamos vencer. Com nosso Deus na frente, nada pode nos deter. Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha, Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Oh Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer acontecer. Nos levantamos para clamar, nos levantamos para avançar, nos levantamos para profetizar. Algemas caem, demônios fogem, a um Deus que peleja por nós. Doenças saem, obras da carne desapareçam, há um Deus que em nossa frente está. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus, Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha, Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Oh Deus, o
na frente, Deus 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 na frente, Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente! Geração eleita, o nosso lema Deus à frente! Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos corrompidos, nos levantamos para profetizar, preparados com armas espirituais, vamos vencer. Com nosso Deus na frente, nada pode nos deter. Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha, Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Oh Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer acontecer. Nos levantamos para clamar, nos levantamos para avançar, nos levantamos para profetizar. Algemas caem, demônios fogem, a um Deus que peleja por nós. Doenças saem, obras da carne desapareçam, há um Deus que em nossa frente está. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus, Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha, Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer.
frente, Deus na 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 frente, Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente! Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente! Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos corrompidos, nos levantamos para profetizar, preparados com armas espirituais, vamos vencer. Com nosso Deus na frente, nada pode nos deter. Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha, Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Oh Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer acontecer. Nos levantamos para clamar, nos levantamos para avançar, nos levantamos para profetizar. Algemas caem, demônios fogem a um Deus que peleja por nós. Doenças saem, obras da carne desapareçam a um Deus que em nossa frente está. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus, Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha, Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Oh
frente, Deus na frente. Glória a Deus. Cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor. Bem-vindos a mais um programa da Superintendência da Juventude do Ministério Restauração. Paz do Senhor, irmão João, irmão Jonas. Paz do Senhor, irmão Facundo. Paz do Senhor a todos os irmãos que estão aí juntamente conosco. Paz do Senhor, irmão Facundo, e a todos os irmãos que estão assistindo. Glória a Deus, paz do Senhor, juventude toda. Nós queremos já de imediato pedir para vocês compartilharem o link, compartilharem nos seus status, com seus grupos, com seus amigos. Hoje estaremos tratando um tema bastante interessante, um tema que, quem sabe, tenha muita relevância para a sua vida espiritual, tem muita relevância para nossas vidas espirituais. Então, eu peço para vocês, para cada irmão, cada jovem, cada irmão que está assistindo, compartilhe, deixe seu like. Vamos fazer esse trabalho de divulgar esse programa, essa programação, que Deus estará abençoando as nossas vidas este dia. Para isso, que eu gostaria de pedir para a irmã Delice, já de imediato, colocar um louvor para nós, para os irmãos darem tempo de estar divulgando este link, estar divulgando nos seus status. Não perca essa oportunidade. Eu sei que vai ser de bênção para os irmãos. Nós vemos meditando há alguns dias sobre a questão da amizade e temos algo muito relevante, interessante e muito importante para você e para a vida de cada jovem. Então, faça esse esforço, coloque ali no compartilhar link, mande ali nos status, nos grupos, com seus amigos, principalmente com seu grupo de amigos. Você vai ver que será de grande importância para vocês, para a vida espiritual de você que ama seu amigo, você que ama os seus irmãos, a sua juventude. Faça esse esforço, que Deus estará fazendo uma obra, assim como está fazendo nas nossas vidas, como está fazendo na nossa juventude. Amém? Irmã Delice, se puder, colocar então um louvor enquanto os irmãos compartilham essa programação. Glória a Deus, paz do Senhor a todos os irmãos. Voltamos aqui, damos um tempo aí para vocês compartilhar essa live, compartilhar este programa
com os seus amigos, porque o tema hoje é bem importante. O tema de hoje é o seguinte: como evitar uma amizade desnecessária e o benefício da inimizade. Às vezes eu particularmente também sou uma pessoa que tenho facilidade em fazer amigos. Está aqui do meu lado 2 amigos em que eu fiz e a gente consegue ter essa facilidade de fazer amigos. Mas veja bem, a gente precisa, com Deus, escolher bem as amizades. E isso é um tema que Deus colocou no coração do irmão Facundo e nós viemos apresentar hoje aqui, porque sabemos que vai ter pessoas, e ouça porque essa frase é forte, vai ter pessoas que vão para o inferno por causa da amizade. Pode ter certeza, vai ter pessoas. E o que a gente quer? A gente quer ir para onde? A gente quer ir para o céu. Então nós precisamos falar de um assunto muito importante para que não venhamos deixar uma brecha para o inimigo entrar em nossas vidas e nos fazer perder a nossa salvação. Então, grave esse tema, como evitar uma amizade desnecessária, porque a gente faz esse vínculo, a gente cria essa amizade, às vezes essa amizade vem antes da igreja, aí quando a gente entra para a igreja fica difícil de desfazer essa amizade, e é sobre isso que a gente vai falar hoje também, como evitar isso, como conseguir largar isso e também evitar para que isso não venha acontecer, né? E o benefício da inimizade. Às vezes a gente acha bom, e é bom, a gente fazer amigos, é bom, a gente vai nos lugares, a gente começa a fazer amigos, começa a criar novas amizades, mas nunca queremos ter inimizade com ninguém. Veja bem, as pessoas não gostam disso. Apesar de a circunstância fazer ela ter uma inimizade, mas elas geralmente não querem isso. Se eu perguntar agora para você que está aí me ouvindo, você quer ter um inimigo? O que você vai dizer? Você vai dizer que não, eu não quero ter inimigo, porque o meu inimigo só vai tentar me prejudicar e eu só quero estar rodeado de pessoas que querem me beneficiar, não de quem quer me prejudicar. Então, nesse caso, a gente vai ver o benefício de você ter, entre aspas, um inimigo. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Desde já, eu quero pedir aos irmãos que deixem o seu like. Eu sei que já compartilharam aí, demos um tempo. Mas não esqueça de apertar o botãozinho aí do like. Atualmente, pelo meu celular aqui, estamos com 16 likes, mas estamos com mais de 20 pessoas assistindo. No meu então, já 31. 31 likes? Então, o meu não está atualizado aqui, mas glória a Deus. Não deixe de deixar o seu like nessa programação para o YouTube entender que ela é relevante e encaminhar para mais pessoas que estão, quem sabe, precisando ouvir algo desse tipo. E vai ser alcançado através do seu like, do seu compartilhamento. E também muito importante, aí tem o chat ao vivo que está acontecendo, e já temos bastante irmãos aqui participando, irmão Ezequiel, irmã Késia, irmão Cristian, irmão João. Tem bastante irmãos que estão compartilhando algumas mensagens aqui. E é muito importante você fazer isso. Coloca de onde você está falando, da cidade em que você está falando, de que área você é, para a gente ver o alcance onde a gente está chegando com essa programação. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, irmão Facundo. Então, irmãos, nós quisemos fazer um programa mais descontraído, uma conversa mais entre nós, embora nós venhamos estudando há um tempo já sobre este assunto, juntamente com toda a juventude da sede internacional. Mas a gente quis fazer um programa mais descontraído aqui para nós estarmos conversando e trazendo à tona aquilo que nós já estivemos estudando e estivemos meditando, né? E também deixar o Espírito Santo de Deus nos dirigir, inclusive os irmãos que estão no chat poderão participar, irão participar e devem participar do programa, trazendo as suas opiniões, claro. Nós deixamos um título bastante polêmico e chamativo, né? Mas isso é de propósito, porque acho que esse assunto de relacionamentos e amizade é um assunto que pelo menos no YouTube, na internet, é algo muito em alta, né? E eu, pelo menos, venho vendo que aquilo que aparece para mim, às vezes, nos shorts, estou assistindo lá uma pregação, estou assistindo um louvor, e de repente me aparece alguma pregação que outra e
para mim, parece que não fecha com a Bíblia, sabe? Não fecha com aquilo que Deus quer, que aquilo Acontece que Deus muito, tá pedindo. acontece muito. Então, nós queremos trazer, colocar esse assunto na mesa de hoje, colocar esse assunto na mesa e vamos debater, construir um raciocínio baseado sempre, claro, naquilo que nós acreditamos que é o que Deus quer e não o que nós pensamos. Amém? Para começar, eu gostaria de, então, lermos aqui uma passagem bíblica, se o irmão Jonas também quiser comentar alguma coisa. Nós vamos ler uma passagem bíblica em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9. Amém. A palavra de Deus vai dizer assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Bom, a Bíblia nos diz isto, né? É melhor dois do que um. Mas há um ditado popular que diz: melhor sozinho do que mal acompanhado, né? Aí a gente entra naquele conflito. A Bíblia diz: melhor dois do que um. Mas o ditado diz: melhor sozinho do que mal acompanhado. E aí, o que vocês acham? Será que algum das duas frases está errada? Ou será que há um ponto de confluência? Será que há um meio termo por aí? Bom, é que a palavra de Deus, ela não pode nem se comparar com um ditado que pode ser falado no mundo, né? Primeiramente, né? Começa por aí. Nós estamos falando de algo que não passa. Mas eu creio assim, o ditado, pensa bem, será que está errado? Será que contraria a palavra de Deus? Não, na minha opinião, não contraria. Por quê? O que diz o ditado? Antes só do que mal acompanhado. Isso é verdade. Tu prefere estar sozinho ou estar com uma pessoa que deseja o teu mal? Prefere estar sozinho, certo? Mas o que a Bíblia está dizendo? A Bíblia diz nesse versículo que o irmão Jonas falou, que melhor é dois do que um. Se não tiver dois, vai um. Mas vai um em Deus. Essa é a questão. Então a gente não pode pegar e viver numa vida onde a gente leva... Vamos, por exemplo, se a gente levar o ditado à risca, a gente vai viver sempre sozinho. Sempre sozinho. Deus vai mandar alguém para tentar nos ajudar, Deus vai mandar alguém, nós vamos ficar desconfiando, não vamos aceitar, vamos ficar sozinhos, porque pode ser que seja má companhia. Agora, se a gente vive ali a palavra de Deus à risca, a gente entende com observação que dois é melhor. Mas quem é esse segundo? Dois é melhor. Sim. Mas quem é o segundo, né, irmão Jonas? Eu preciso saber com quem eu estou andando. Eu estou andando com uma pessoa que tem o mesmo propósito, que tem o mesmo objetivo que o meu, que tem a mesma ideia. Ontem nós estávamos ministrando... Ontem? Não, ontem. Hoje, né? Hoje ainda, de madrugada, nós estávamos meditando na vigília, e o irmão Facundo estavam falando, lançando ali o tema, que falava bastante sobre isso também, e ali nós falamos que nós precisamos ter uma amizade que tenha o mesmo objetivo que o nosso, chegar na presença de Deus. Segurei. Guarda isso aí pro final. Tô preparado lá do final. Vamos deixar então, não quero atrapalhar. Vamos lá. Não. Vamos lá. Vamos deixar esse raciocínio concluir no final. Vamos lá. E sobre esse ditado aí, melhor sozinho do que mal acompanhado, a Bíblia já fala sobre isso também, né? Que as más companhias, elas corrompem os bons costumes. Perfeito. Então, não contraria a Bíblia. E até a favor da Bíblia. Inclusive, tá na Bíblia. Tá na Bíblia. E aí, eu gostaria de agora começar a debater um assunto e que os irmãos que estão nos assistindo também começarem a comentar ali no chat, no chat ao vivo. Isso é muito importante, né? Os irmãos aí podem colocar aí no chat qual é a ideia de vocês, alguma referência bíblica que vocês lembrar, algo que Deus falar para vocês durante essa ministração. Vocês podem, essa conversa, na verdade, vocês podem receber algo de Deus aí na sua casa e você pode colocar aí no chat, nós vamos ler e vamos debater juntos esse assunto muito importante. Inclusive, eu queria abrir uma pergunta, inclusive para nós aqui. O que é amizade? O que é um amigo? Né?
os irmãos que estão nos assistindo podem comentar ali qual é a sua ideia, qual é a sua definição de amigo, de amizade. Para falar de amizade, precisamos, de repente, começar a definir o que é amizade. Né? O que é amizade para ti, irmão João? O que é amizade? Quando nós falamos, tem bastante sentidos, né? Mas quando nós falamos em eu tenho uma amizade, ela está diretamente relacionada a alguém. Eu não tenho uma amizade comigo. Ou tenho uma amizade com Deus, ou tenho uma amizade com o Espírito, ou tenho uma amizade com o Jonas. É sempre relacionado a alguém. Então eu posso dizer que a amizade ela tem muito a ver com a relação entre duas pessoas, entre dois seres. Então a gente precisa de uma pessoa, um ser, sendo ele espiritual, divino, eu digo, né? Para nos relacionar e aí formar uma amizade. Eu acho que a amizade é isso, viver relacionando uma pessoa com outra. Aí eu não posso dizer que é bom ou ruim, porque vai depender do caminho que essa amizade vai levar, né? Mas acho que é isso. Para ti, irmão Jonas, o que seria um amigo, uma amizade? Olha, a mesma coisa que o irmão João Miller falou, eu acho que a amizade é o relacionamento entre duas pessoas. E daí que existe esse afeto, esse carinho entre si, de compartilhamento. Então eu acho que seja isso. Geralmente vem a amizade, ela... Dificilmente eu vou fazer amizade com alguém que é completamente diferente de mim, né? Quando eu me relaciono com alguém, veja que eu procuro estar com pessoas que têm a mesma mente. E se a mente minha não for boa, eu vou estar próximo com amigos que não são bons. Aquele ditado também que diz, me diga com quem tu andas, eu direi quem tu és. Sim. Então, a gente, por que diz isso? Diz porque a amizade que você faz, não vou dizer todos os pontos, mas uma grande parte, ou os mais relevantes, estão compactuando com as tuas ideias, né? Eu sou amigo do irmão Facundo porque o irmão Facundo toca, eu também toco violão, o irmão Facundo canta, eu também canto, e aí assim começa. Dificilmente eu vou lá, olha, eu sou uma pessoa de bem, sou da igreja, e eu quero fazer amizade com um assassino. Isso aí é um absurdo, né? É uma coisa que dificilmente acontece. Então a amizade ela vem entre duas pessoas, é um relacionamento interpessoal, e nesse sentido, tendo alguma base de ideias relacionadas, né, iguais. Então, podemos dizer que o que diferencia um amigo de um não amigo é que nós temos uns pontos de, digamos assim, em comum. Enfim, acho que gostos em comum, preferências em comum. O irmão Leonardo, inclusive, uma palavra que me gravou na mente no estudo da semana passada, foi? Semana passada, né? Eu acho que foi. No consagração domingo passado. A palavra que ele usou foi concordância. Então, tem vários pontos que concordam, né? Duas pessoas concordam e aí surge, então, a amizade. Acho que seria o que definiria, o que separaria um amigo de um não amigo, né? Sim. É o compartilhamento, né? São duas pessoas que compartilham interesses. Sim. Perfeito. Glória a Deus. E os irmãos que estão no chat, como vocês definiriam melhor a palavra amigo? A palavra amizade? Qual seria a melhor definição? De repente alguém consiga como se diz a palavra, compactar a nossa definição aqui e escrever ali no chat. Ou qual é a sua ideia de amigo? Aqui uma irmã comentou, amigo verdadeiro existe somente um. Jesus Cristo. Glória a Deus, nós vamos falar deste amigo hoje. Vamos falar deste amigo, do melhor amigo. O melhor amigo. Glória a Deus. Inclusive, este amigo é bem... eu peguei como referência. Como é que atua esse amigo? Qual é como é que se manifesta essa amizade com Deus, com Jesus, com o próprio Deus, né? Com o Espírito Santo? Se vocês pararem para pensar, é o amigo que fica no nosso pé, né?
É verdade. Tá sempre ali, né? Tá sempre ali, né? Então, irmãos, eu deixo ali a pergunta e gostaria de mais uma vez pedir para os irmãos compartilharem, mais uma vez pedir para os irmãos deixarem o seu like, deixarem o seu comentário ali no chat. Não deixe de compartilhar esta programação. Estamos entrando no assunto que é de grande importância, de grande relevância para a nossa vida. Principalmente, eu acho que os jovens estamos nesta fase onde temos maior facilidade de criar relacionamentos. Quem sabe, quanto mais velhos ficamos, menos tendência tenderemos a de mudar de grupo, de nosso grupo de relacionamentos, né? Mas, hoje em dia, a gente está construindo, acho que a amizade todos os dias, todos os meses, integrando novas pessoas no nosso círculo. A juventude tem isso, né? É algo muito dinâmico. Estou falando do departamento mesmo. Pessoas vêm, pessoas mudam de congregação, pessoas vão. Então, é algo muito dinâmico. Estamos sempre com pessoas novas, né? E isso faz parte da nossa juventude. E agora, eu gostaria de começar no assunto, acho que o assunto mais importante dessa programação. Não sei se o mais importante, mas um dos mais importantes. Como identificaríamos uma amizade corrompida, espiritualmente falando? Uma amizade que vai trazer prejuízo para a nossa vida. O irmão Jonas mencionou um versículo que eu acho bem interessante. Eu acho uma base que a gente pode partir, né, deste versículo. Como identificaríamos, então, uma amizade que está nos trazendo um prejuízo espiritual? Que está se corrompendo. Vamos lá. Observe, irmãos, o seguinte. Quando nós temos um amigo, uma amiga, enfim, quando nós andamos e nos relacionamos com alguém, a gente acabou de falar que provavelmente ela tem as mesmas ideias ou parte dos mesmos princípios que o nosso, que o seu, porque você dificilmente vai se relacionar em uma forma de amizade com alguém que é completamente diferente de ti, pensa completamente diferente. Mas se você está vivendo aquilo que Deus passou para ti, se você está tendo uma vida em que você ora, você jejua, você busca Deus, você está cada dia mais buscando a santidade e ir para o céu, eu acredito que Deus vai se encarregar de afastar de ti pessoas que não vão te fazer bem, amizades que não vão fazer você avançar nesse projeto. Eu acredito que se você vive uma vida dependente de Deus, irmão Jonas, pensa, você está vivendo, buscando a Deus, querendo o céu, querendo estar mais próximo de Deus, e às vezes a gente se engana. Mesmo eu buscando a Deus, estando com Deus, jejuando e orando, a gente pode se enganar. A gente pode começar a conhecer uma pessoa e essa pessoa parecer ser uma pessoa boa, ser uma pessoa que tem as mesmas ideias, certo? Agora, falando mais nessa questão natural e não espiritual, mais na questão, por exemplo, de trabalho, de colega, enfim, começa a conhecer aquela pessoa ela tem algumas ideias parecidas contigo, parece ser uma pessoa do bem, mas como a gente sabe, essa pessoa ela vai se revelando, todo relacionamento vai se revelando conforme o tempo vai passando, né? Então, conforme o tempo vai passando, tende a se revelar cada vez mais. Quando é que eu conheço meu amigo? Quando eu começo a passar por certas situações que vão começar a fazer ele revelar quem ele é, entende? Então, nesse caso, se eu estou vivendo uma vida com Deus, buscando a Deus, e Deus sabe lá na frente que essa amizade vai te trazer um problema, Ele mesmo se encarrega de começar a eliminar da sua vida isso. Você orando, você buscando, você pedindo. Agora, não falando nessa questão
espiritual, como eu vou identificar, eu acho que eu preciso, como tu falou na questão espiritual, eu acho que eu preciso estar com discernimento comigo. Eu preciso estar ouvindo a Deus com os olhos atentos, com os ouvidos atentos, aquilo que Deus vai me falando. E eu vou começar a observar. Esse amigo olha para mim e diz o seguinte: vamos orar? Esse amigo olha para mim e me convida para jejuar. Esse amigo olha para mim, ou esse amigo vem para me contar problema, vem para desabafar contando problema, contando, de repente, murmurando, algo do tipo. Se eu tenho Deus na minha vida, eu começo a identificar isso, e como eu identifico, eu começo a viver uma vida um pouco mais afastada e recuada dessa forma. Acho que a melhor forma da gente identificar que estamos caminhando para uma amizade corrompida, a melhor forma de nós identificar é em Deus. Orando, buscando e pedindo para que Deus venha nos revelar e observando, né? Porque os frutos estão aí para isso. Observar os frutos também. Eu acho que seria isso, né? Bom, Jonas. É exatamente isso. A gente tem que olhar para a pessoa e analisar ela de acordo com os padrões bíblicos. Exatamente. Se aquela pessoa ali ela se encaixa como uma pessoa realmente cristã, se as obras dela estão sendo de acordo com a palavra de Deus, então realmente aquela pessoa ali está buscando a Deus, assim como tu, e com certeza vai ser uma amizade edificante para ti. Mas se for ao contrário, é necessário abandonar essa amizade. É um ponto bem, vamos dizer, polêmico que a gente colocou aqui. A gente está falando de amizades necessárias. Tipo, a gente está sendo radical com o nosso título. Mas, e alguém poderia até nos criticar porque estamos sendo radical dessa forma e poderíamos estar falando de um tipo de pessoas e tratando elas como, sei lá, com desprezo total e não fazendo consideração. Alguém poderia falar como Jesus faria. Mas, veja bem, a gente não está no ataque. Essa é a grande questão. A gente está na defensiva. A gente está se protegendo. Não se trata de atacar uma pessoa. De maneira nenhuma. A gente pode atacar pessoas e apontá-las e ridicularizá-las, dizer que tu está indo para o inferno e tchau para ti, que não quero nada contigo. Não se trata disso. A gente trata de cuidar a nossa vida pessoal com Deus. E não deixar alguém, por causa de uma amizade, que a nossa salvação fique em segundo plano. Entendeu? Eu passei por uma experiência, posso contar sobre isso, exatamente sobre isso. Eu passei por várias cidades. Meus pais são missionários, então eu passei por muitas cidades, posso falar tranquilamente. Eu cheguei numa cidade, eu tenho facilidade de criar um amigo, de me aproximar de alguém e criar uma amizade. Geralmente, quando chegava numa cidade, tinha alguém que eu me juntava ali e era bem parceiro, né? Bem amigão, e a gente começava ali uma amizade muito rápido. Sempre tinha alguém, sempre tem alguém que tu chega ali, no primeiro momento, te recebe, vamos dizer assim. Eu me lembro que eu cheguei numa cidade e tinha esse alguém, chegou esse alguém, e comecei a conversar, e começamos a tratar, e a gente estava passando pelas mesmas circunstâncias da nossa vida ali. A gente se aproximou e começou a conversar e começou a surgir aquela amizade. E foi muito bom. Não tinha nada de errado, não havia nada mal naquela amizade. A gente conversava coisas boas, a gente conversava coisas de família, de sucesso na nossa vida. E a gente começou a sair, a passear, e a curtir um pouco, nos divertir, e tudo de maneira sadia. É sadia isso, né? Isso aí. Não tem, sem nenhum problema. Mas eu estava num processo na minha vida que eu estava firmemente no meu coração, que eu estava me sentindo fraco espiritualmente, mas eu tinha um foco. Eu cheguei naquela cidade e falei, eu vou procurar Deus. Eu já tive um prejuízo com amizades. E eu sei o que é estar com as amizades e entrar por um caminho errado. Mas eu cheguei àquele lugar e pensei, meu foco está em Deus.
a amizade com essa pessoa chegou depois. Meu foco sempre está em Deus no primeiro momento. Eu preciso buscar Deus, eu preciso jejuar, eu preciso orar, eu preciso me envolver com Deus e com as coisas de Deus. E em paralelo a isso, criei essa amizade com essa pessoa. Mas o tempo foi passando, como o irmão João estava falando. O tempo foi passando e parecia que ficou muito claro que a gente estava em caminhos diferentes. Eu queria participar de todas as atividades da juventude, de um máximo de atividades da igreja, porque meu foco estava em Deus. Meu foco estava na minha vida espiritual com Deus. Só que a outra pessoa, no primeiro momento, foi, no segundo momento já começou a ir para trás e eu tentava puxar, irmão, vamos para a igreja, vamos para o culto, vamos para a vigília, vamos para a consagração. E não havia reação para Deus. Aí eu tentei ajudar a pessoa. Eu tentei ajudar, era meu amigo. Tentei ajudar, me esforcei para falar com ele, para aconselhar. Mas se eu disser, irmão, João, vamos imaginar que eu, João, vamos tomar um chimarrão. Vamos sair para tomar um chimarrão. Vamos sair para tocar um violão. Vamos para a vigília. Não. Aí não. Tô cansado hoje. Aí não dá. Aí começou aquela luta. E eu comecei a ver que estava faltando muito esforço, estava afastando muito esforço. E eu não forcei nada. Mas parece que foi Deus. Às vezes é Deus que permite. E a gente começou a se afastar. Eu não queria fazer aquilo. Mas parece que existe uma lei que nos separou. A gente que tinha objetivos diferentes, propósitos diferentes. Isso aí no começo não foi claro para mim. Mas lá na frente comecei a ver que a gente estava indo por caminhos totalmente opostos. E hoje essa pessoa está desviada. Não demorou muito tempo para estar desviada. Então, olha só, e se eu tivesse continuado aquela amizade e de repente começar, em vez de eu puxar aquela pessoa para Deus, ela começar a me puxar para ficar estagnado. Essa é uma questão muito que eu ia falar, eu estava pensando aqui enquanto tu falavas, o seguinte, um segredo também em uma amizade, o segredo de uma amizade é você influenciar e não ser influenciado. Há uma diferença enorme nisso. Quando eu tenho amizade, qual era a amizade de Jesus com os discípulos? Com a multidão em que ele se relacionava? Quem era o centro daquela reunião, daquela relação? Quem era o centro? Era Jesus. O que Jesus falava, eles obedeciam. O que Jesus falava, eles ouviam. E quando eles falavam, Jesus não era influenciado. A prova disso é que chegaram algumas pessoas falando o seguinte para Jesus. Jesus, esta mulher foi pega em adultério. Exatamente. Eles vieram para influenciar Jesus. Jesus, essa mulher foi pega em adultério. A lei de Moisés diz que nós devemos apedrejá-la. O que tu dizes? Estavam colocando Jesus contra a parede. Estavam tentando fazer influência sobre Jesus. E Jesus assume o seu posto de referência naquele momento e diz, vocês todos sabem, né? Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ou seja, onde Jesus caminhava, ele era quem influenciava. Jesus não era influenciado. Por que o irmão Facundo não se desviou junto com essa amizade que ele tinha, que acabou se desviando? Porque, pelo menos no início, no princípio dessa amizade, o irmão Facundo era quem influenciava. Quando aquela pessoa começou a não ser influenciada pelo Facundo, que queria coisas boas, começou a se afastar. Agora, se ela aceitasse a influência de coisas boas, ela começaria a se aproximar do irmão Facundo, se aproximar de Deus.
Por isso também é uma importância enorme nós temos pessoas com experiência ao nosso redor. Se eu tenho um amigo, vamos lá, eu tenho um amigo que já passou por muitas situações, às vezes ele é mais velho do que eu, mas é meu amigo. E ele está vendo que eu estou fazendo um novo amigo. E ele já está vendo onde é que isso vai dar. A experiência desse amigo que eu tenho há mais tempo, que é mais velho, ele vai chegar e me vai dizer, olha, essa amizade não é boa para ti. Não estou dizendo que ele vai estar 100% certo o tempo todo. Mas a gente precisa ouvir o conselho. Para não deixar, para evitar, para identificar se essa amizade realmente é boa ou não. Em cima disso, a gente consegue... Eu tenho algumas experiências também com relação a isso. Está aí na técnica a minha mãe também, que pode confirmar isso. E eu falei isso também lá na nossa consagração. Quando eu ainda era adolescente, eu tenho, na verdade, né? Como eu disse, muito fácil de fazer amizade, enfim. Eu tenho um primo que era muito próximo de mim, muito próximo. Quando eu era mais adolescente, quando eu era, sabe aquela fase mais adolescente ali, pré-adolescente. E eu me relacionava com ele, a todo momento nós estávamos fazendo coisas juntos, nós saía junto para algum lado, para algum outro, isso dentro da onde a gente morava, ali por volta. E eu sempre ouvia da minha mãe, ela dizia exatamente o seguinte, não anda com ele, é sobrinho dela, não anda com ele, eu sei que isso pode dar ruim. E a minha mãe, ela não só falava para mim, como falava para ele também. Falava para ele também. Falava, ó, tu não faz isso, porque meu filho não é assim, assim, assim. Então, a experiência que a minha mãe tem, ela conseguiu alertar eu. Só que me diz uma coisa, eu adolescente, eu ia olhar para ela e dizer o seguinte, tu tá certo, eu vou me afastar do meu primo. Não, de jeito nenhum, adolescente, rebelde. Vamos ficar... Não, tá viajando, mãe. É assim que a gente começa a agir quando a gente tá naquela fase de rebeldia. A gente prefere dar mais valor a essa amizade. E o que acontece nesse meio tempo? Bom, aconteceu uma série de coisas, né? Graças a Deus, Jesus me pegou, né? Graças a Deus. Jesus me pegou e eu comecei a ter uma vida completamente diferente. Hoje, esse meu primo, ele já quase morreu muitas vezes. Já mataram um amigo dele, que era meu também. Quando tentaram pegar os dois juntos, pegaram só um. Então eu podia estar no meio disso se eu não desse ouvidos e se Jesus não tivesse me agarrado. Porque a gente precisa exatamente disso. Desde que eu vim para Jesus, eu comecei a não sofrer uma influência, mas começar a influenciar. Porque a minha mente começou a se abrir, os meus olhos começaram a se abrir, e eu comecei a entender, mesmo fazendo amizades, eu comecei a entender que eu não posso deixar ser influenciado por essa pessoa. Quem pode me influenciar? Jesus, a Bíblia, a minha liderança. Quem está vivendo debaixo da vontade de Deus pode me influenciar. E eu devo aceitar essa influência. Pessoas mais maduras Pessoas espiritualmente. maduras, espirituais, pessoas que têm mais experiência. Isso aí, é claro que não vai servir para todos os casos. Por exemplo, não serviu para o caso de Saul, e eu sei que a gente vai falar sobre isso. Não serviu para o caso de Saul, que queria dividir o Davi de Jonathan. E isso é uma coisa, então, que a gente precisa sempre levar em consideração. O conselho que a gente recebe de alguém mais experiente, alguém que já tem uma caminhada mais longa, já passou por essas situações. Eu acho que essa é a forma da gente identificar e começar a fazer mudanças mediante a isso, né, meu? Glória a Deus. Bom, Jonas, pode abrir Salmos 1, versículo 1. É muito interessante este assunto, principalmente questão da influência, né? De influenciar e não ser influenciados. Pode ir. A palavra de Deus diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Glória a Deus. Enquanto a irmã Lissa aí coloca mais um louvor, você compartilha essa programação e nós entraremos na segunda parte deste programa.
segunda parte dessa conversa, desse assunto. Irmãos, nós não queremos apontar o dedo para ninguém. Não é esse o intuito. Não se trata de criticar e apontar o dedo para pessoas. Mas o irmão João contou a história, mencionou a história da mulher adúltera, que os fariseus chegaram para apedrejá-la. Não estamos fazendo o papel dos fariseus. Jesus, ele olhou para aquela mulher, ele defendeu ela. Mas o que o bom amigo faz? Ele simplesmente te perdoa e releva? Não, Jesus, embora a defendeu, ele mostrou para ela que ela estava errada. Ela mostrou para ela os seus erros. Mostrou que ela estava que o que ela estava fazendo era pecado e que não deveria voltar a fazer. Então, eu vejo isso naquele testemunho que eu contei. Eu tentei muitas vezes insistir. Tentei corrigir, falar, tu precisa fazer isso aqui, tu precisa buscar Deus. Mas às vezes as pessoas não ouvem. Às vezes já entraram por um caminho diferente que a gente vai comentar ali no Salmos 1 e versículo 1. Fala exatamente sobre este assunto. Então, irmã Alice, se puder colocar o louvor enquanto os irmãos compartilham a programação e nós estaremos comentando a seguir do louvor. Deus que age e faz o seu querer acontecer. Geração eleita, o nosso lema é Deus na frente! Geração eleita, o nosso lema é Deus na frente! Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus. Em uma nação falida com conceitos corrompidos, nos levantamos para profetizar, preparados com armas espirituais. Em nome de Jesus! Com nosso Deus na frente, nada pode nos deter. Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha. Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra e nos guarda até na cova. Pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Oh Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer acontecer.
Estamos de volta na programação de hoje, que temos o tema Como Evitar uma Amizade Desnecessária e o Benefício da Inimizade. A irmã Lisa colocou um louvor agora, dando tempo de você compartilhar esta programação mais uma vez. Eu faço um pedido novamente, os irmãos que estão aí acompanhando através do YouTube, pelo canal Rádio Restauração Online, você pode clicar aí no botãozinho do like, se inscrever no canal, ativar os sininhos para não perder nenhuma notificação de quando estiver iniciando os conteúdos que temos toda semana, todos os dias tem programas para você participar e interagir. Então você aproveita e deixa o like, compartilha sempre essa live e não deixe de participar conosco aí no chat, colocando a sua ideia, colocando aquilo que Deus colocar no seu coração, enfim. Agora, irmãos, nós vamos falar algo muito importante, eu quero a atenção de todos aqui, porque é algo muito importante agora. Nós vamos falar um pouco sobre um projeto que Deus colocou em nosso coração. Eu falo do Departamento da Juventude, aqui da sede internacional. É um projeto que ele, na minha visão, irmão Facundo, é um projeto que ele só acaba quando nós chegarmos no céu. É um projeto que só acaba quando chega no céu. Porque ele passa por fases, isso é fato. Mas o processo, este projeto, ele só acaba quando nós chegarmos no céu, porque nós precisamos passar por isso. Vamos lá, então quero falar agora sobre um projeto chamado Projeto Índia, que a juventude da sede internacional está recebendo de Deus mais um desafio. Glória a Deus por isso. Ontem nós tivemos aqui na sede internacional um culto da juventude, mas um culto especial ontem, que era culto missionário, a igreja estava cheia. Culto missionário, estava uma bênção, estava maravilhoso aquilo ali. Deus fez grandes coisas ontem aqui no culto, com o pastor Ibé pregando. E naquele culto foi lançado esse novo projeto e esse desafio, o culto de ontem, que nós temos que levantar uma oferta para o Projeto Índia, para ajudar lá no projeto. Os irmãos missionários, o irmão Ramesh, que está lá, a irmã Mari, os irmãos que estão lá na Índia fazendo esta obra, este projeto que vem do coração de Deus, e sabemos que não é fácil realizar este projeto, não é fácil. Nós vamos precisar estar sempre orando, sempre buscando, mas não apenas a oração, não apenas o seu jejum, isso é muito importante, a gente sabe, mas querendo ou não, no mundo que nós vivemos, nós precisamos falar de financeiro, de falar de finanças, e isso aí é algo que mexe com a cabeça de muitas pessoas, e hoje em dia está mexendo mais ainda. Então esse projeto que nós que nós entramos e vamos avançar, é de levantar até o final, até o último culto de missões do ano, que é em dezembro, até o último culto de dezembro, que é de missões, nós temos que levantar R$30 mil para o Projeto Índia. Nós, no ano passado, se eu não me engano, ano passado nós arrecadamos, o projeto era de 40 mil para nós montar os alojamentos das irmãs, que foi montado, inclusive foi para lá o pastor Edson e o diácono irmão Vanderlei, meu pai, foi para lá para o Projeto Índia, eles montaram lá o alojamento para as irmãs, para as moças lá. Então o projeto era 40, nós conseguimos ainda arrecadar 46 no ano passado, mais ou menos nessa época. E esse ano nós estamos com mais um projeto de levantar pelo menos 30. E eu sei que vai passar desse valor, porque eu tenho fé que vai passar. Se uma vez deu certo, a segunda vai dar certo, a terceira... Porque em Deus dá certo, né, irmão Jonas? Com certeza. Sempre vai dar. No culto passado já levantamos a oferta. No culto de ontem, que foi o culto de anúncio, nós levantamos uma oferta muito boa já, para arrancar isso aí, para arrancar o projeto, nós já começamos uma oferta muito boa. A irmã Denise vai colocar aí na tela o Pix que você deve enviar você deve entrar na hora que você for fazer o Pix, vai ter ali a aba da descrição, e você escreve ali na hora que você for fazer o Pix, que é para o Projeto Índia. Não deixe de colocar isso para que quem receba lá o Pix
possa identificar que você está fazendo isso para o Projeto Índia. Este é o Pix da Juventude, da sede internacional aqui. Você pode fazer o Pix. Amém, amém. A irmã Denise vai colocar no chat aí também esse Pix, para os irmãos que quiserem copiar e colar aí também no Pix, aí dá para o número, ela vai colocar no chat, quem não conseguir estar observando pela imagem aí. Mas você não deixe de contribuir para este projeto, que é um projeto que Deus colocou no coração da juventude. E eu sei que Deus vai dar graça para nós conseguir vencer, avançar nesse projeto. Com a sua ajuda, nós vamos ter pessoas que vão ser alcançadas por esse projeto, irmão Facundo. Meu Deus, é um projeto missionário, né? Um projeto que está voltado para a missão na Índia. Estamos lutando para alcançar almas lá na Índia. Principalmente o foco foi através das crianças, né? Está tendo esse trabalho intenso voltado para a evangelização de crianças. Já temos algumas igrejas lá e está sendo uma bênção. O trabalho está crescendo lá. Agora foram pastores lá para continuar investindo na obra missionária na Índia. E a juventude, graças a Deus, estamos com essa oportunidade aberta de abençoar a obra de Deus, né? A missão é um papel que faz parte do cristão, né? Glória a Deus. Aproveite essa oportunidade, não perca, de abençoar a obra de Deus. Ontem no culto, eles colocaram ainda lá no telão um vídeo, diretamente lá da Índia. Um vídeo muito bom, que faz cada vez mais a gente sentir na pele o amor que nós precisamos ter, essa chama. Eu vou até, inclusive, falar com a liderança, ver se no próximo programa nós conseguimos trazer o vídeo que foi lançado ontem no culto, porque é um vídeo muito bom, eu sei que todos vão gostar também. Parece que estão esperando para postar ele em algum canal, se não me engano. Vai ser postado também em algum canal. Que a gente não trouxe ainda. Ótimo, melhor ainda, vai ser lançado no canal, vai ficar sempre aí para você observar. Então você pode, por favor, nos procurar. A irmã Denise vai colocar aí no chat o Pix. Você pode mandar e não esqueça de colocar na descrição aí, que é para o Projeto Índia. Glória a Deus, irmãos. Então, voltando para o assunto aqui da nossa programação, estamos falando sobre como evitar uma amizade desnecessária e o benefício da inimizade. O título é exatamente para chamar a sua atenção. O título foi voltado para isso. Nós queremos falar sobre a amizade, né? E como isso influencia, inclusive, na nossa vida espiritual. Como o irmão João falou, isso aqui é algo muito relevante para a vida do jovem. Pode, sim, ser um ponto de... Assim, pode mudar a sua vida. Uma amizade pode mudar o rumo da sua vida, inclusive pode colocar em jogo a sua salvação, né? Irmão Jonas, pode ler o versículo de novo? Salmo 1, versículo 1 diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Glórias a Deus. Irmãos, coloque ali seu like, já passamos dos 100 likes. Glória a Deus, glória a Deus. Continua compartilhando esse programa e será de bênção para seus amigos, principalmente para seus irmãos, para todos aqueles que vocês sabem que querem os céus, que vocês têm o mesmo propósito de alcançar os céus e que a sua amizade não está baseada em outras coisas meramente humanas. O seu foco, você que sabe que seu foco principal na amizade é Deus. Amém? Salmos 1. É interessante. A Bíblia fala de não andar no caminho dos pecadores. Olha só. Eu estava pensando uma coisa. Todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Como é que eu encaixo essa realidade nesse versículo? Interessante, né? Interessante. Todos somos pecadores. Mas a Bíblia diz que para não andar no caminho dos pecadores. Ou seja, o que eu entendo? Eu posso ser pecador.
mas eu não estou no caminho dos pecadores. Eu não estou nesse processo do pecado. Eu não ando, eu simplesmente não aceito estar no caminho dos pecadores. Eu posso ser pecador. Eu posso ser falho, eu posso errar, eu posso falhar, mas não estou no caminho. Ou seja, há pessoas que estão no caminho do pecado e que não estão importadas em sair deles. Há um caminho do pecado. E você pode fazer parte desse caminho do pecado. Ou pode você, mesmo sendo pecador, sair desse caminho. Procurar um outro rumo para a sua vida. E a Bíblia fala de não se assentar na roda dos escarnecedores. Parece que é a mesma coisa. Aí a Bíblia está falando da gente não estar em um lugar onde a gente vai ser influenciado. Inclusive a gente falou sobre essa questão agora há pouco, conversando com vocês. E na consagração também, se não me engano, a gente falou sobre um testemunho que o pastor contou de um missionário, que ele estava na guerra, né? E todas as pessoas, os colegas, os companheiros dele, soldados, companheiros dele, eram todos mundanos. Daí ele se perguntava: Deus, como é que eu faço para não ser influenciado por eles? A Bíblia claramente me diz não me sentar na roda dos escarnecedores. Como é que eu faço para não ser influenciado por eles? Como é que eu faço para não me sentar na roda dos escarnecedores? Aí Deus mostra para ele o caminho. Mostra a maneira de se desviar, sair desse processo de pecado, esse processo onde eu vou ser influenciado pelo mundo, pela carne. Aí ele diz que Deus falou com ele para não ser ele que se assenta nas rodas dos escarnecedores, mas que os escarnecedores se assentem na sua roda. Ou seja, eu não vou me sentar na mesa deles. Eles vão se sentar na minha mesa. Na minha mesa eu domino o assunto. Na minha mesa eu domino a conversa. Na minha mesa eu influencio eles e não eles me influenciam. Essa é a grande importância de uma mensagem que você sabe, por exemplo, você tem um amigo que está fraco espiritualmente. Como nós falamos, a gente não está aqui para criticar, para apontar, para levar uma pessoa simplesmente ignorar e fazer desprezo dela. Não. O nosso papel como cristão é ajudar quem está fraco. Este é um papel bíblico. Ajudar quem está fraco. Quem está fraco na fé, que está fraco espiritualmente, nosso papel é ser uma influência sobre ele. Agora, eu não posso me sentar na mesa dele, da pessoa dos fracos, digamos assim. Eu não posso ser influenciado negativamente pelos fracos. Eu que tenho que puxar os fracos para Deus. E não os fracos que vão me puxar para a carne, para o mundo. Acho que isso é muito interessante, né? É bem o que Jesus fazia, né? Bem o que Jesus fazia. E mesmo quando ele ia, veja que mesmo quando ele ia na casa de alguém, de algum pecador, ele mesmo indo na casa de algum pecador, ele era a referência. Ele era o ponto principal. Ele que estava ditando a conversa. Então, essa é a grande importância de nós influenciar e não ser influenciado. Mas nós precisamos também de uma coisa, né? Não basta a gente influenciar, mas influenciar errado. Influenciar coisas erradas. Nós temos em nós tanto o bem como o mal. Então, nós precisamos ter discernimento e viver uma vida com Deus para influenciar. E às vezes a gente influencia mesmo não querendo. Às vezes tem alguém olhando para nós, que estamos, por exemplo, vamos lá, tem alguém na vitrine, está alguém aparecendo mais. Você mesmo sem saber pode estar influenciando alguém. E aí tu está influenciando pelas tuas atitudes. Quais são as tuas atitudes? O que tu está fazendo? Tu está influenciando a pessoa a fazer coisas boas ou não? Eu tenho uma passagem comigo, uma história bíblica que me cativa muito.
Eu quero falar sobre ela daqui a pouco, não vou falar agora, vou deixar o irmão Jonas falar um pouco, porque ele tá falando pouco hoje, né? O irmão Jonas tá falando pouco hoje, então vou deixar o irmão Jonas falar. O irmão Jonas tá evitando um pouco falar, o irmão Jonas ele tá com um probleminha na sua garganta, está tossindo bastante, mas glória a Deus ele consegue. Não, quando o irmão falou sobre isso, Paulo, ele aconselha Timóteo a... Não sei se é Timóteo ou Tito agora eu fiquei um pouco confuso, mas Paulo, ele aconselha dizendo que aquele jovem pastor, ele deveria ser exemplo dos fiéis. Mesmo sendo jovem, ele deveria dar exemplo. Aí que entra nessa questão de influenciar. Então, mesmo a gente sendo jovem, às vezes a gente pensa, eu não tenho que influenciar, eu não sou um obreiro, eu não sou um pai de família, eu sou só um jovem, sou só um irmão na igreja, mas Deus conta conosco e Ele quer que a gente influencie. Deus quer que a gente tenha amizades, só que Deus não quer que a gente tenha essas amizades com o mundo ou com pessoas mundanas que vão nos tirar da presença dEle. A gente pode ter essas amizades, mas a gente tem que influenciar essas pessoas para perto de Deus. Se a gente pode se aproximar para influenciar e consegue influenciar, é perfeito. Se a gente consegue se aproximar de alguém que está na dúvida, que está no muro, ou de alguém, inclusive, mundano, mas que está sedento, que está aberto para a palavra de Deus, e a gente consegue influenciar ele, perfeito. Sim. Glória a Deus. Que Deus nos dê graça e nos tome com seu Espírito para alcançar essas pessoas e puxá-las para perto de Deus. O problema sempre é quando a gente não consegue dominar o ambiente, né? Sim. Aí é outra história. Quando o ambiente... Chego no ambiente e é muito claro que eu não consigo mudar o ambiente. A coisa está tendendo para a carne, para o mundo, e eu não consigo mudar. Aí não existe outra alternativa a não ser radical. Sim. A história que eu sou apaixonado é pela história de Samuel. E tem algo ali que Deus colocou no meu coração, que quando eu recebi, eu fiquei impactado, irmão Facundo. Isso já faz tempo, e isso eu já venho meditando há muito tempo. Quando Ana tem Samuel, e leva ela entrega ele a Deus, e ele passa a viver no templo, junto com o sacerdote Eli, que era o sacerdote daquela época. E os irmãos sabem que o sacerdote tinha 2 filhos, que era Ofni e Finéias. 2 jovens, porque os filhos deles eram jovens. 2 jovens que faziam tudo errado diante da presença de Deus. Tudo. Tudo que tu pode imaginar de ruim, aqueles 2 jovens filhos do sacerdote Eli faziam. Eles roubavam na casa de Deus. Eles não faziam aquilo que era bom aos olhos do Senhor. E eram 2 jovens. E nós vemos no meio dessa família o sacerdote que não conseguia repreendê-los. E os filhos que estavam indo para o caminho errado. No meio dessa família tinha um jovem também. Um adolescente. E pensa numa fase boa para você ser influenciado. É a adolescência. Eu acabei de falar ali o exemplo que eu tive. Pensa numa fase boa de você ser influenciado, é a adolescência. Porque quando nós adquirimos uma certa maturidade, idade, experiência, nós ficamos mais cascudos, que nem se diz, nós acabamos, começa a não ir em qualquer papinho. Mas quando a pessoa está se descobrindo, a pessoa é adolescente, é uma criança, recém vai começar uma fase juvenil, é muito fácil dela ser influenciada. E Ofni e Finéias eram 2 jovens mais velhos que Samuel, provavelmente. Porque Samuel havia ido quando criança para lá. E aí eu vejo algo muito interessante. O que o diabo deve ter tentado fazer para que Ofni e Finéias influenciasse a Samuel? Imagina o que o diabo fez para fazer Ofni. Eu consigo imaginar. A Bíblia não diz isso, eu consigo imaginar que quando a Ana leva Samuel para ficar no meio daquela família, eu já imagino o diabo rindo
e dizendo mais um Ofni e Finéias para a família. Eu vou colocar ele no meio de Ofni e Finéias, eles vai ser igual a eles. Eu já imagino o diabo falando isso, fazendo isso. E qual é a história de um jovem que não foi influenciado? Qual é a história de um jovem que não foi influenciado por Ofni e Finéias? Enquanto eles faziam o que era ruim diante dos olhos do Senhor, numa madrugada, Samuel ouve a voz do Senhor. Veja que interessante isso. O jovem que não é influenciado por Ofni e Finéias começa a ouvir a voz de Deus. Samuel, Samuel. Não entende, ele é jovem, ele é criança, adolescente ainda. Ele não entende muito bem o que é aquela voz. Vai atrás do sacerdote, achando que é o sacerdote que está chamando ele. Depois da terceira vez, sacerdote, experiência. Olha, se falar de novo contigo, diz, eis-me aqui. Fala que o teu servo ouve. E quando Deus fala com ele, Deus começa a mostrar para ele coisas que para um jovem já a gente não fala. Coisas tão profundas e tão sérias que para uma criança, para um adolescente, a gente não fala, mas Deus foi lá e falou para Samuel. Por quê? Porque Samuel não era influenciado por Ofni e Finéias. E o que o diabo deve ter tentado para influenciar esses dois, para fazer os dois influenciar Samuel e destruir a nação, que já não estava com muita esperança. Aí Deus levanta Samuel no meio de dois jovens perdidos, numa família perdida, onde o sacerdote morre, quebra pescoço, cego, os dois filhos fazendo tudo de errado. Naquela família crescia alguém que não era influenciado. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. E olha só que coisa tremenda, né? Às vezes podemos pensar, o que é o amor, né? A gente entra muito nessa polêmica, muitas vezes. Hoje em dia, eu vejo esse debate. Alguns podem falar em que não teríamos amor, às vezes, por causa de sermos radicais com o mundanismo, por causa de sermos radicais com o liberalismo, com alguém que não está seguindo o caminho de Deus, o caminho da Bíblia, da palavra, da santidade. Mas, olha só, quem foi que mostrou o verdadeiro amor? Eli, que não repreendeu seus filhos? Isso é amor? Pode até ser considerado amor, mas é um amor humano. Agora, quem foi a pessoa que estava cheia do Espírito Santo de Deus e foi lá e repreendeu Eli? Pelo próprio Espírito de Deus. Coisa tremenda, né? Agora, isso era amor. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus e falamos a parte de Deus, o que Deus quer fazer, o que Deus irá fazer. O amor de Deus, ele está... Imagina, o Espírito Santo de Deus. Eu estava meditando nisso aí. O que seria considerar o Espírito Santo como amigo? Esse amigo que podemos chamar o Consolador. É um amigo bom. Mas não é o amigo que mais nos repreende. Não é o amigo que mais nos mostra que estamos errados. Não é o amigo que mais nos comunica quando falhamos. O Provérbios, eu peguei algumas frases de Provérbios e diz: quem fere por amor mostra lealdade. Do conselho sincero nasce uma bela amizade. Melhor é a repreensão feita abertamente do que amor oculto. O amor e a repreensão de Deus é bom. Às vezes a ferida causada por quem ama é boa. Então não podemos... Um verdadeiro amor, uma verdadeira amizade que tenha o amor de Deus vai mostrar... Eu vou olhar para o irmão João e João, tu errou aqui. E isso é amor. Tu errou aqui, Deus não vai se agradar disso. Isso é amor.
Agora é o fazer descaso de quando uma pessoa está errando e está indo por um caminho errado. Isso aí já não é amor. Às vezes a gente pode confundir e pensar, eu vou continuar aquela amizade. Eu vou continuar aquela amizade porque eu amo aquela pessoa. A gente se esconde atrás do amor, né? Se esconde atrás do amor. Não existe isso aí. Biblicamente não existe isso aí. A gente se esconde atrás do amor para, ao invés de tomar uma decisão, né? Provérbios 17 diz o seguinte: em todo o tempo ama o amigo. Em todo o tempo ama o amigo. E na angústia nasce o irmão. Veja que interessante. Eu não estou me escondendo atrás do amor. Mas se eu tenho um amigo de Deus, eu amo ele. É um amigo de Deus. Quando eu estiver passando por uma dificuldade, quando eu estiver passando pela angústia, o meu amigo é meu irmão. Veja que interessante isso. Aí agora a gente pode usar o lado contrário dessa frase. Qual é o lado contrário dessa frase? É justamente daquela pessoa que eu me escondo atrás do amor e no dia da minha dificuldade, no dia da minha angústia, onde ela está? Sumiu. Quem vai estar contigo no dia da tua dificuldade? Quem vai estar contigo? Por isso a importância de tu saber com quem tu tá andando, com quem tu tá lidando, com o irmão que tu tá te relacionando, com a amizade que tu está tendo. Justamente para que no dia da angústia nasça um irmão. Precisa amar o amigo. Irmãos, estamos terminando este programa e a mensagem final que eu gostaria de passar, os irmãos também podem passar depois, é a seguinte: a nossa luta não é contra a carne nem sangue. A nossa luta é contra o mundo, contra o pecado. Se você ama realmente alguém, mostre os seus erros, mostre as suas falhas, mostre o que a palavra de Deus diz. Não faça uma amizade infrutífera. Não faça uma amizade que possa terminar lhe influenciando em vez de você influenciar. Se você ama uma pessoa que você sabe que está fraca ou está no caminho errado, você deve mostrar qual é o caminho certo. Essa é a minha palavra. Há algumas amizades que são desnecessárias, amizade com o mundo, alguns inimigos que nós devemos ter. Que quem é o mundo e é aquilo que prega o contrário que está na palavra de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A minha consideração final é deixar esse alerta mesmo aos irmãos, é saber escolher com quem a gente está andando, saber escolher a amizade, buscar em Deus essa amizade. Porque uma amizade em que Deus te dá, na angústia vai nascer o irmão. Quando tu começar a amar aquela pessoa. Não comece uma amizade por interesse humano. Pode começar uma amizade por interesse espiritual. Pode. Aquela pessoa é mais espiritual que eu, aquela pessoa tem mais Deus na sua vida, aquela pessoa eu sei que tem um fruto bom. Eu vou ser amigo dela. Por interesse. Interesse espiritual. Nós devemos ter isso conosco. Nós devemos andar com isso. Agora, não vamos deixar ser influenciado por más amizades. Vamos saber escolher certinho com quem a gente está andando. Glória a Deus. É isso aí. Glória a Deus. Com Jonas. Aleluia. Nós estamos na Babilônia como Daniel, Misael, Ananias e Azarias, mas nós não somos da Babilônia. Glória a Deus. Devemos influenciar para o bem. Aleluia. Tá aí mais um exemplo, né? O dia que tivermos mais oportunidade, podemos tratar novamente esse assunto.
Irmãos, estamos então nos despedindo deste programa. Agradecemos a sua participação. Nós vamos pedir para você continuar compartilhando este link e deixando o seu like aí. Irmãos, se a sua amizade não tem o foco principal, a busca de Deus, se o seu propósito principal não está em Deus, em seguir a palavra de Deus, então desfaça essa amizade. A amizade tem que ter esse foco principal, Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.